Não seja mais influenciado por outras coisas. Tanto que o Senhor falou, quem lhe disse que você estava nu? Quem que você estava ouvindo? Porque você nem sabia o que era nu. Você está recebendo influências. Você está dando ouvidos a outras coisas que não é o que eu falei. Porque eu lhe dei uma direção. Eu dei uma palavra para você, Adão, mas você quis ouvir outras vozes. Então, vamos ouvir a voz, a única voz. A voz do Senhor, a voz da obediência, a voz da sabedoria. Feliz quarta-feira para você, mais um dia abençoado, muito especial, um dia de vitórias, um dia de bênçãos, onde nós temos esse presente, esse privilégio de poder começar na presença do Senhor. Isso é um grande privilégio para todos nós. Então, vamos abrir esse trabalho abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor querido, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na sua presença, Senhor, ouvindo a sua palavra, orando, clamando ao Senhor, meu Pai, e crendo em resposta, Senhor. Crendo na materialização de tudo aquilo que nós precisamos, de bênçãos, de restauração, de portas que sejam abertas, meu Pai, de livramentos. Nós te agradecemos, meu Pai, porque cremos que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor sempre nos responde na hora certa. Então eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde, te agradeço por poder conhecer o Senhor, te agradeço, Senhor, por não estar em nenhum outro lugar, porque o lugar onde nós devemos estar é na sua presença. Nenhum outro lugar, meu Pai, nos traria mais alegria e satisfação, meu Pai, porque o que estamos fazendo aqui é algo para a eternidade, onde tantos, meu Pai, talvez poderiam aproveitar ao máximo as suas oportunidades e buscarem o Senhor, muitos talvez estejam buscando aquilo que vai agradar a sua carne, não aquilo que vai fortalecer o seu espírito. Porque o que nos dá força, meu Pai, para vencer e para resistir é a força do Espírito. Podemos ser fortes por fora, podemos ter uma saúde perfeita por fora, com o espírito fraco, esse corpo definha. Então nós te agradecemos, Senhor, porque o que nos sustenta é a sua misericórdia, é a sua graça, meu Pai, porque a sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando nós agradamos o Senhor, nós atraímos favor. Então eu te agradeço, Senhor, novamente. Te agradeço pela saúde, pela mente, pela capacidade de falar, de pensar, de poder, meu Pai, usar da minha vida, da saúde que o Senhor me deu, para algo tão valioso, tão importante, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui comigo, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, cada uma dessas vidas com aquilo que ela tem pedido ao Senhor. Que ela saia, meu Pai, com as suas mãos cheias, cheias de vitória, cheias de alegria, cheias de bênçãos, cheias de certeza, meu Pai. Certeza na resposta que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós para que não haja aqui distância, afastamentos entre nós e o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém
Amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, em mais um projeto Casa Firme, crendo e tendo a certeza de grandes bênçãos, de grandes vitórias para esse dia, em nome de Jesus. Seja bem-vindo e vamos aqui começar o nosso trabalho. Eu gostaria de ler para você a partir de Gênesis 3, do 8 em diante. Olha só. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui nós vemos o início, né? O início da queda, né, do homem. Quando o homem caiu. Nós vemos aqui que a própria pergunta do Senhor: quem lhe disse que você estava nu? Veja, pessoal, quando nós não nos envolvemos com as coisas certas, com as coisas do Senhor, a gente começa a falar de um jeito, a gente começa a pensar de um jeito, agir de um jeito que nós não estávamos acostumados. Presta atenção nisso. Porque, vamos lá, se só existia Adão, depois só existia Adão e a Eva, quando ele pergunta: quem disse que você estava nu? Afinal, o que é nu? Ele sempre esteve nu. Sabe quando é algo tão natural, igual a gente tem aquela imagem dos índios, quando chegaram os portugueses, viram aquele monte de gente pelado? Se alguém falasse para eles: por que você anda pelado? Ele ia perguntar: o que é pelado? O que é nu? Porque tudo é com base em alguma referência. A nossa mente funciona com base em referências. Então, eu sei o que é nu porque eu estou vendo gente com roupa. Não é verdade? Então, é mais ou menos assim. Chegaram os portugueses,
E eles viram lá, bom, aquele povo se veste com um monte de roupas, então isso deve ser vestido e isso deve ser nudez. Está entendendo? Então, olha só, quem lhe disse que você estava nu? O que era nu para ele? Então veja, quando o Senhor pergunta onde você está, será que nós não estamos muito distantes do padrão que o Senhor tem nos instruído a viver? Será que o seu padrão de falar... Porque lembra, ó, essa época começa a escola, né? Começou a escola. Você não vê que quando a criança vai para a escola, é toda vez a mesma coisa. Ela volta nos primeiros 2, 3 dias, uma semana, já volta com uma brincadeira tonta, vem com uma palavra, às vezes um palavrão, alguma colocação boba. Aí a pessoa, aí o pai e a mãe perguntam para essa criança e fala assim: de onde você tirou essa palavra, rapaz? Assim, não sei, não sabe nada. Veio do quê? Influência. Eles foram influenciados. Então a criança que não escuta palavrão em casa, que tem uma linha de viver, aí vai para a escola, aí já volta com palavrão, com uma brincadeira tonta, com alguma bobagem, né? Isso é o quê? Influência. Quando eu sou influenciado, o mais forte vai prevalecer. Então aqui nós vemos claramente o Adão, ele não foi enganado, ele foi influenciado. A Eva foi enganada, mas porque ela também deixou ser enganada, porque ela tinha recebido a direção, mas a curiosidade falou mais alto. Tanto que o Senhor falou, ó, porque você deu ouvidos à sua mulher. Ou seja, quando eu paro para ouvir outras coisas, eu me dou mal. Então aqui nós vemos, pessoal, um exemplo de um homem que conduziu a casa dele, conduziu a família dele para a derrota. Porque quando um homem cai, a família cai. Porque olha só, a Eva mostrou claramente, ela não soube ter uma direção. Ela recebeu uma direção, mas ela não ficou com aquela direção. Então o que o Senhor falou? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, o Senhor botou uma hierarquia. O homem tem que ser o cabeça. Porque você se colocou numa situação problemática. E o marido aqui, ó, você deu ouvidos à sua mulher. Então, ela errou, mas ele errou 2 vezes mais. A posição do Adão, a posição do homem, é de muito mais responsabilidade, porque se ele foi colocado como cabeça, ele chegou primeiro, né? Ele foi feito antes. Você é pó e ao pó voltará. Então, a responsabilidade dele deveria ser qual? Proteger, cuidar, direcionar essa família, ver o que a Eva estava fazendo, que converseira era aquela ali perto daquela árvore que ele estava vendo. Ele viu um dia, viu 2 dias, viu 3 dias e não foi lá. O que está acontecendo aí, Eva? Com quem que você está falando? Ah, a serpente está aqui me contando umas histórias de quando eu nem estava aqui e acontecia tal coisa. Estava me contando aqui umas histórias, tá? Mas está tudo bem, ela é gente boa, ela é legal. O diabo ele nunca chega com o chifre dele. Ele sempre chega com um cara legal. Ele sempre chega com uma conversinha, né, interessante, né? E aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês fazem o dia inteiro? Ah, a gente faz isso, tal. E aí, vocês comem o quê? Vocês podem comer tudo aí?
Pode comer de tudo, né? Que legal. Não, a gente só não pode comer tudo, sim, exceto aquela árvore. Aquela árvore ali, a gente não pode nem tocar nela, não pode nem passar perto, tem que dar a volta. Aí, sério? É sério, é sério mesmo, porque que Deus não deixa você comer aquela fruta, mas ela é tão bonita, parece tão gostosa, não parece? Olha lá a cor dela, olha que bonita, olha o brilho dela. Olha lá que interessante. Por que ele não quer que você coma? Não, nem sei, falou que não é nem para tocar lá. E não falou isso, né? Falou só não coma. E ela já acrescentou, nem toque. Aí eu falei assim, é sério mesmo? Mas eu acho que deve ter um negócio errado aí. Não é assim, pessoal, que o diabo vai trabalhando? Ele vem com essa conversa e aí, nossa, que legal aqui, né? Bonito, olha só, tem um monte de árvores, um monte de... Você já experimentou todas? Todas elas. E pode comer de todas, não tem problema. Opa, de todas, menos daquela. Ah, é? Por que não? Aí começa. Então o diabo vai entrando com essas influências. E quando nós somos influenciados por alguma coisa que não é a palavra, o que acontece? Eu fico nu, eu fico desprotegido, eu fico vulnerável. Vulnerável. Porque a nudez, ela é uma condição de fragilidade. A nudez é uma condição de vulnerabilidade. Então, quando uma pessoa ela se sente nu, ela sente o quê? Exposta. Ela se sente exposta. Então aqui nós vemos que o pecado expôs Adão e Eva. A gente vê aqui, quando eles erraram, pecaram, o diabo, ele dá a corda, ele dá incentivo, mas quando você cai, você peca, ele te deixa sozinho, ele te lança culpa. Então veja, eles tiveram força, curiosidade, vontade, mas depois se esconderam. Lembra que muitas pessoas, quando elas se sentem expostas, nuas espiritualmente, o que elas fazem? Elas tentam se esconder. Elas evitam pessoas, elas não oram mais, elas não buscam mais a Deus. Por quê? Porque ela está se sentindo exposta. E o que expõe ela? O pecado. O pecado expõe. E o diabo quer que a pessoa fique lá, presa àquele sentimento, presa àquela situação. Então, veja, quando não há uma liderança correta, que ouve a voz do Senhor, que coloca em prática a palavra, né? Porque o Senhor deu uma palavra, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim. Então ele deu uma palavra, Deus sempre nos dá uma palavra, Ele nunca vai nos corrigir por algo que Ele não falou, tanto que Ele falou. A gente pode comer de tudo, menos daquela. Então veja, pessoal, quando entra o pecado, quando um homem não se posiciona, o que ele causa? Sofrimento, Maldita é a terra por sua causa. Não falou, maldita é a terra por causa de vocês. O tempo que nós estamos vivendo tem sido um tempo de muita dificuldade. Por quê? Porque o homem não ocupou o seu lugar. É a mesma coisa. Por que nós temos vivido famílias desestruturadas, uma sociedade perdida, doente, filhos que não respeitam os pais, a autoridade, toda essa bagunça, um ódio contra Jesus, um ódio contra qualquer figura de autoridade. São jovens que têm uma mente de anarquia, né? Aquela mente assim, eu não quero nada, eu não quero saber de nada, eu não vou obedecer a nada. É a falta da autoridade, que é a falta do pai, que é a falta do homem.
Então nós vivemos neste tempo de falta de força, essa geração fraquíssima, porque falta a figura de um homem forte. Por isso que nós não podemos ser como Adão, que conduziu a casa dele para o sofrimento. Ah, mas não foi ele que fez, mas ele era a autoridade. Então tem alguns homens que infelizmente eles não ocupam o lugar deles. Eles são bons para falar da Eva, que a Eva foi enganada, que foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Não, porque essa mulher é difícil, porque a mulher sábia destrói a tola, a sábia constrói, a tola destrói, e ela está destruindo, ela está atrapalhando, sim, tudo isso é verdade. Uma mulher tola, assim, é a goteira, é como segurar o óleo, é como você segurar o vento, né? Está tudo lá. O Salomão já nos disse fez todas as metáforas para a gente imaginar como que é uma mulher chata, uma mulher difícil, uma mulher tola. Né? É como você pegar esse óleo aqui e derramar, você tenta segurar, é impossível, ele vai derramar, vai escorrer pelo seu braço, pelos seus dedos, não dá. É como você ter uma ventania, você faz assim, ó, deixa eu segurar esse vento aqui, ó. Não dá. É uma mulher chata, uma mulher tola. Mas antes de ter uma mulher chata, uma mulher tola, tem que ter um homem forte. Tem que ter um homem que lá é a cabeça. Então, quando não tem um homem forte, com certeza, se não tiver ali uma mulher de Deus, vai ter uma mulher tola. Porque o desequilíbrio começa e ele não para. A influência, quando ela vai entrando, qual que é a influência de hoje em dia? Homens fracos, homens em cima do muro, homens que não defendem a sua casa, não defendem a sua família, porque eles não estão nem aí, ó, eles não estão nem preocupados com eles, são egoístas. São egoístas. Você não viu o que o Adão fez? Jogou ela na fogueira também. Ele não assumiu nada. Ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira que me deu e eu comi. Ele ouviu ela? Ouviu, ó. Visto que você deu ouvidos à sua mulher. Ele errou. Ele ouviu ela. Mas na hora que ele deveria ter assumido a responsabilidade, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu errei. Me perdoa, Senhor. Ninguém aqui pediu perdão de nada. A gente não sabe como que Deus teria lidado. Deus teria dado consequências? Sempre. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Mas poderia ter sido alguma coisa mudada aqui. Mas ninguém se arrependeu. Ele botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente. Você não ouve ninguém falando, Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor. A gente foi tolo, a gente foi idiota, curioso. A gente quis ouvir, quis experimentar o negócio lá. O Senhor falou que não podia, aí que a gente ficou olhando todo dia para ela. Mas não. Ninguém assumiu responsabilidade. Nós precisamos assumir responsabilidade. O mundo está como está, as famílias estão como estão, os casamentos estão como estão, porque as pessoas não assumem responsabilidade. A culpa do meu casamento estar uma porcaria é a culpa dessa mulher chata, ranzinza, reclamona. A culpa do meu casamento está uma porcaria, é a culpa desse homem teimoso, difícil, carnal. Não é minha. Não é minha, eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho sido carnal, eu não tenho sido orgulhoso, eu não tenho sido uma pessoa difícil, né? Não, é só o outro. A culpa da minha vida financeira é porque o mercado assim está tudo parado. Está tudo parado, é por culpa da taxação do Trump. Então está tudo mais caro, está tudo mais difícil. É por isso que nossa, mas começou faz um mês. Não, então, mas antes, é por causa do taxade, né? É a taxa do Haddad, é essa coisa. Então, mas e antes?
Mas então, é a guerra na Ucrânia também. Ixi, isso daí está atrapalhando tudo. Você viu? O dólar, ó, tá essa oscilação. Não, ó. A gente vive num tempo onde ninguém assume nada. A pessoa come, a pessoa tem maus hábitos. Ela fala, não, mas é a tireoide. Esses dias eu vi um vídeo, né? Esses dias eu vi um vídeo, né? Que tinha uma mulher lá no médico, com uma batatinha refrigerante, mais gordinha, né? Aquelas brincadeiras que fazem na inteligência artificial. Aí eu falo assim, ô, doutor, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô engordando muito, eu acho que é a minha tireoide. É, a tireoide, a batatoide, o hamburguesoide, né? Ou seja, é a tireoide, é a hamburguesoide, é a batatoide, é tudo isso, olha. É isso que está causando o problema. É igual a bispa falou ali no encerramento do jejum, né, brincando que ela fez lá o exame, né, a bioimpedância, e depois ela não entendeu por que estava tudo, né, errado ali, bagunçado ali perdeu, ganhou gordura e tal. Aí ela falou assim, eu não sei, eu como salada, eu como carne, tal. Ela só esqueceu do pasteuzoide, da garapoide, né? Ela esqueceu do pastel com a garapa. Então, a gente tira. No caso aqui ela não tirou, ela esqueceu, né? Mas muitas vezes a gente tira o foco daquilo que é nosso e a gente quer botar no outro. Não, o problema da minha vida é outro. O problema da minha vida é que eu não tive isso. É que eu passei por isso. E nessa cabeça de receber essas influências, a pessoa fica nua. Por quê? Porque foi a influência que ela pegou, olha. Ela está ouvindo outras coisas, outras vozes. Ao invés de ouvir a palavra, ela está ouvindo qualquer outra coisa. Então, como nós falamos aqui, a primeira coisa, o Senhor perguntou para ele, onde você está? E ele disse, eu me escondi porque eu estava nu. Mas aí eu te pergunto, o que é nu? Se uma pessoa que sempre viveu de um jeito, sempre viveu pelada, o que ela acha que por que ela acha que agora é um problema? Ela só pode dizer o que é nu a partir do momento que ela tem uma referência do que é alguém vestido. Ou seja, por causa das influências, a pessoa ela começa a falar de um jeito estranho, ela começa a pensar de um jeito estranho, porque se eu não fortaleço a minha vida espiritual, eu estou fortalecendo a minha carne. E o fortalecimento dessa carne vai levar à ruína da minha família, que foi o que nós vimos aqui. Adão foi um homem que levou sua família para a ruína, porque ele foi influenciado por outras coisas. Não ficou com a palavra do Senhor, ele ficou com outras palavras. E eu quero ler um outro exemplo para você. Aqui de Atos 10. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, olha só, como também toda a sua família. Então agora, a gente acabou de falar de um homem que levou sua família para a ruína, agora nós temos um homem que levou a sua família para o sucesso. Então, Cornélio era um homem, ele não era judeu, mas era um homem que era devoto e temia Deus, ele queria Deus. Ele queria Deus. E a família dele também era toda devota, porque quando tem um homem nessa casa, um homem de Deus, toda a casa se alinha. Quando tem um homem forte lá, a casa toda se ajusta. Era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas. Um homem abençoado e um homem abençoador. E sempre orava ao Senhor.
O problema de muitos homens, pessoal, é uma vida espiritual miserável. Miserável. Se a gente tivesse aquela roda da vida, a hora que botasse o espiritual, se o cara fosse sincero, ele botava nota 1 ou 2, no máximo. O problema do nosso tempo são homens fracos e carnais. O problema das famílias é muitas vezes que tem lá a mulher muitas vezes lutando quase sozinha. E o cara não percebe a força que ele tem. E ele usa a força dele para destruir a família dele. Quando ele poderia usar essa força que nós temos para construir uma casa firme. O italiano, o do Cornélio, ele estava lá. Ele orava sempre ao Senhor. Ele buscava sempre ao Senhor. Ele era generoso, ele dava bom testemunho. Ele era um exemplo para a família dele, para os filhos dele, para a mulher dele. Toda a casa dele amava a Deus, porque não via contradição. Não via um homem lá fora, um outro homem aqui dentro. Ele não via um homem que parecia crente, mas era carnal. Por que ele ia querer fazer duas coisas? Ele não era judeu. Ele simplesmente buscava Deus, ele queria algo, ele tinha fome. Muitos homens não têm fome, só fica barrigudo, mas não tem fome de Deus. Não tem fome pela palavra, não tem fome pela oração, é por isso que tem fraqueza, por isso que tem desânimo, por isso que tem a falta de credibilidade, de respeito. Por isso que muitos homens vivem nus ainda. Porque a credibilidade, a falta da credibilidade é uma nudez. A falta de resultados é uma nudez. Por quê? Porque ouve tudo, ouve tudo, ouve o doutor fulano, ouve o cicrano, ouve o cara lá, o colega de trabalho, mas não ouve Deus, é teimoso, é cabeça dura. A palavra já veio, o familiar já falou, a esposa já falou, o filho já falou, Deus já falou, os resultados dela estão falando, mas ele continua daquele jeito. Continua do mesmo jeito, continua falando do mesmo jeito, continua pensando do mesmo jeito, continua agindo do mesmo jeito. Eu quero brigar, eu não quero saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou embora, eu vou sumir, eu vou separar, eu vou. E por isso que não tem credibilidade. Por isso que o filho não respeita, a mulher não admira, o resultado não caminha. É um homem carnal, um homem que escuta muitas coisas, que dá ouvidos a muitas coisas, quando deveria dar ouvidos a Deus. Cornélio era um homem espiritual. Cornélio era um sacerdote da casa dele. Era uma coluna espiritual da casa dele. Certa tarde, por volta das 3h, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso Cornélio, olha só que detalhe interessante, pessoal. Cornélio olhou fixamente para o anjo. Você já viu em alguma passagem alguém olhar fixamente para o anjo? Algum judeu olhando fixamente para o anjo? Você não vê nem Moisés olhando para o anjo, olhando para Deus. Você não vê lá, quando o Senhor estava lá no Monte da Transfiguração, o Pedro, Tiago e João se prostraram lá, se esconderam, tiveram medo, não olhavam de jeito nenhum. Os pais do Sansão não olharam também. E nós vemos aqui, Cornélio olhou fixamente para o anjo. Por quê? Porque ele não tinha aquela influência dos judeus. Os judeus, ele toda hora, você vê na Bíblia, vamos morrer. A presença de Deus, vamos morrer.
O Cornélio não tinha nada disso, ele não conhecia, ele tinha uma inocência, uma pureza. Ele ficou curioso, olha um anjo, olha que incrível, eu estou pedindo isso há tanto tempo, eu estou orando a Deus, olha que espetáculo, que imagem maravilhosa. Ele olhou fixamente, eu não quero perder um detalhe. Mas se fosse um judeu aqui, ele ia se esconder, ele ia falar assim, não podemos olhar, porque se a gente olhar, Deus vai nos matar. É sempre assim, Deus vai me castigar, Deus vai me matar. Não, olha a pureza. Olha a inocência. Pode perceber esse detalhe tem que chamar atenção, ele mostra que ele não tinha sido contaminado pela religião, que a religião falava que você não podia olhar, senão você ia morrer, Deus vai te matar. Não é assim? Que muitas pessoas acabaram, talvez na infância, alguma coisa assim, receberam aquela imagem de Deus que tudo era pecado. Tudo é pecado, tudo vai para o inferno, Nossa, meu Deus, como servir a Deus é difícil, como é pesado. Ao invés da pessoa ter sido ensinada do prazer, do privilégio, da bênção de servir a Deus, da bênção de ir morar com o Senhor, sempre foi botado o medo, isso é pecado, aquilo é pecado, você vai para o inferno, como se fosse um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que assim tá esperando um momento para botar alguém no inferno. É assim. A religião afasta as pessoas de Deus. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, a religião afasta. Por isso que Jesus, por onde ele passava, ele carregava multidões, porque ele não pregava religião, ele pregava um estilo de vida. Ele pregava, tudo é pecado, você vai para o inferno. Quem fazia isso? Os fariseus, os religiosos. Mas Jesus, ele pregava o amor, a alegria, a mudança, a metanoia, né? Você errou, mas agora não peques mais, não erre mais nisso. Porque olha onde o pecado te trouxe. Olha para que posição, que condição que o pecado te trouxe. Então, veja, Jesus ele sempre nos traz a pensar. Lembra que Jesus, como é que ele fazia? Ele não vinha e dava resposta, ele fazia perguntas, porque ele quer que a gente pense. Ele não quer falar assim, é pecado, mas por que é pecado? Por que isso está errado? Por que é assim? Por que eu não posso fazer assim? Não, ele nos traz a consciência, isso daí, vai te levar para aquela linha, isso daqui, vai te fazer entrar na carne. Você pode ficar bravo, mas não, você pode ficar irado, mas não peca. Tá? Você pode ficar irado aqui internamente, mas não sai dando chute em tudo, não sai xingando, falando palavrão, né? Não age dessa maneira. Então ele nos traz a reflexão. E aqui nós vemos, olhou fixamente para o anjo e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas, ou seja, aquilo que eu estou orando, a minha parte espiritual, mas também a minha conduta, o meu padrão. Então, atitudes internas, são atitudes internas e atitudes externas. Então, não dá para... Eu sou um homem de fé, mas eu não tenho obras de fé. Não, eu tenho que ter obras de fé. Fé sem obras, ela é morta. Então, suas orações e suas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Suas orações e esmolas subiram a Deus e Ele as guarda na memória. Para ter alguma coisa na memória, eu preciso ter o quê? Ter o que colocar na memória. Né? Como é que eu vou guardar alguma coisa se eu não peguei nada, se eu não estudei nada, se eu não aprendi nada? Então veja, o Senhor falou que as obras de Cornélio, as orações de Cornélio estavam na memória de Deus, ou seja, ele investiu. Ele investiu tempo, ele investiu dedicação, ele fez reservas, ele fez estoque. Ele tinha estoque de oração. Será que você tem estoque de oração? Será que as suas orações estão guardadas na memória do Senhor?
Você ora? Como você ora? O quanto você investe nessa memória de Deus? Deus se lembra das suas orações? Ou eu falo, não vai, minha vida não está indo, não tá, mas ele nem tem estoque. Deus vai lembrar do quê? Deus sabe do que eu preciso. Não. Deus sabe. Mas Ele quer que eu peça. Ele quer que eu bata. Ele quer que eu busque, que eu persiga. Então aqui nós vemos Cornélio, ele tinha orações respondidas, porque ele tinha orações acumuladas, plantadas, aquelas orações sinceras, aquelas orações muitas vezes em momentos muito difíceis, que ao invés dele sair brigando, ofendendo as pessoas, desanimado, depressivo, ficar deitado na cama o dia inteiro, ele ia lá orar, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, aquelas orações quebrantadas, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, me dá resposta nessa área, Senhor, me ajuda. Então ele tinha estoque, as orações dele não ficaram só no quarto dele, não passaram do teto, não, chegaram até os ouvidos de Deus, chamaram a atenção do Senhor, estavam na memória do Senhor. Então nós vemos aqui, pessoal, a Eva, ela quis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cornélio quis conhecer a Deus, ela quis o conhecimento do bem e do mal, e Cornélio quis Deus. Cornélio quis a presença do Senhor. Muitos têm buscado esse conhecimento, né? Eu quero aprender como que eu faço isso, qual é o melhor investimento, o que estão falando, o que estão fazendo. E outros buscam sabedoria de Deus. Muitos têm buscado só sabedoria do mundo, e a sabedoria do mundo traz morte. Traz morte. As pessoas vão buscando, o que estão fazendo aí, nas igrejas? Está trazendo morte. O que estão fazendo aí, nos casamentos? Qual que é a moda dos casamentos aí para dar uma pimentada no casamento? Está trazendo morte. O que o povo está falando? O que os psiquiatras, os psicólogos, o que o povo aí está falando hoje em dia? Como é que se cria um filho hoje? Ao invés de ir para a Bíblia, está indo nas modinhas. Aí está acontecendo o quê? Morte para os filhos também, Crianças perdidas, crianças abandonadas, crianças abusadas, crianças que estão entrando na pornografia. Por quê? Porque vai deixando, não cobra nada, não pode corrigir, não pode falar nada, porque tudo traumatiza. Por isso que é fracote mesmo. E a sabedoria que vale a pena é a sabedoria de Deus. E como é que eu tenho sabedoria de Deus? Temendo a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha aqui o que diz em Provérbios 8:13. Temer ao Senhor, o que é temer ao Senhor? Meu Deus, como é que eu mostro? Ai, meu Deus, por onde eu começo? Vamos lá. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio, imagina só. Imagina só para Deus falar que Ele odeia algo. Quer dizer que o negócio assim é de um nível de seriedade. Porque para Deus falar que Ele odeia, o negócio é feio, é pesado mesmo. Odeio o orgulho. Você é orgulhoso? E a arrogância, você é arrogante? Não pode dar um tijolinho que você já quer subir, já quer mostrar que você é melhor que alguém. Deus odeia, mas odeia com uma força. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento, o desequilíbrio, atitudes malucas, inconsequentes, o falar perverso, fala pesado, crítico, julgador. Olha só, tudo que Deus odeia. Meu
É o conselho sensato. Olha só, você deve conhecer alguma pessoa, né, que ela sempre tem um conselho sensato, tem uma ponderação. Ó, peraí, pensa nisso, pensa melhor, ó, desse jeito não vai funcionar. Tenta dessa maneira. Então veja, ó, diferente, ó. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Então você quer ser poderoso? Seja sábio. Lembra daquela passagem, né, que o sábio ele é mais forte do que valentes, do que uma cidade cheia de guerreiros. O sábio, ele tem uma força, um poder. Ó, a mim pertence o entendimento e o poder. Provérbios 8:32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução. Ó, se você escutar a palavra de Deus, ó, serão sábios. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem, ó, não leva como um descrédito. Ah, mais uma palavra, mais um culto. Deus falou, a palavra falou, beleza. Agora deixa eu me ocupar com as minhas questões. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Ó, você quer ser feliz? Escuta Deus, seja um homem de Deus. Escuta a palavra de Deus. Não faz como Adão, não, que sabia o que tinha que fazer, mas deu ouvidos à mulher dele. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando, ó, guarde esse detalhe, diariamente. Diariamente, você não vigia um dia ou dois ou uma semana, você vigia todos os dias, porque todos os dias o diabo, ele está lá determinado. Hoje eu derrubo essa pessoa. Hoje eu acabo com ela. Hoje ela vai sair. Hoje eu vou acabar com a fé dela de uma vez por todas. Ele tem fé. O diabo tem fé. O diabo tem fé que hoje ele vai acabar com a sua vida e com a minha. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vigio diariamente. Como é feliz o homem que me ouve vigiando diariamente à minha porta. Ó, eu estou aqui, ó, quero estar na casa de Deus. Esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas espera aí, como é que eu encontro alguma coisa? Procurando. Lembra do que o Senhor falou? Entrem pela porta estreita e apertada, porque largo é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho estreito e apertado são aquele que poucos o encontram. Por que poucos o encontram? Porque poucos procuram. Pois todo aquele que me encontra, ou seja, todo aquele que procura o Senhor, encontra a vida. Se eu procuro a Deus, eu encontro vida e recebo o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, olha só, não tem um monte de gente, né, um monte de homens cabeça dura, né, por aí, que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer ir junto com a esposa na igreja, não quer ler a palavra com os filhos, não quer lá ter tempo com os filhos, quer ser um teimoso, né? Olha o que ele está fazendo. Todo aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. É onde a vida do cara está cheia de espinhos, está cheia de sofrimento. A vida dele é, ó, essa dureza, ó. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dele foi tirado. Então veja, tem um monte de gente que a vida dele é só no suor, ó. Tudo tá difícil, tá cansativo, tá sofrido, tá duro o negócio. Por quê? Porque se afastou de Deus. Então, quando eu me afasto de Deus, eu estou fazendo mal a mim mesmo, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Tem gente, nossa, que isso, eu não amo a morte nunca. Mas você não quer obedecer.
Se você não obedece à voz do Senhor, à palavra do Senhor, você está odiando você. Você está atraindo morte para você. Estou atraindo espinhos e sofrimentos. Por quê? Porque eu não estou procurando. Quem encontra o Senhor, encontra a vida. Então, meus queridos, veja, não seja uma pessoa que está nua, que está aí, à mercê, vulnerável, está recebendo influências erradas. Não aceite isso para a sua vida. Seja um homem de caráter, um homem de Deus, um homem que realmente ama a presença do Senhor. Do contrário, a sua família vai definhar. Adão levou a família dele para a ruína. Cornélio levou a família dele para o sucesso. Então, escolha, o exemplo está aí diante de nós. Nós escolhemos. O que eu vou fazer com uma palavra como essa? Quem me busca, quem me encontra, encontra a vida. Eu vou buscar a vida, eu estou aceitando, estou agredindo a mim mesmo, eu estou agredindo a minha família, eu estou agredindo os meus resultados, porque eu quero ser teimoso, eu quero ser cabeça dura. Não faça isso com a sua vida. Então, que essa mensagem, que você tenha entendido e trazido aquilo que a palavra, que o Espírito está falando para você. Não seja mais influenciado por outras coisas. Tanto que o Senhor falou, quem lhe disse que você estava nu? Quem que você estava ouvindo? Porque você nem sabia o que era nu. Você nem sabia. Agora você já sabe o que é nudez. Você sempre viveu pelado e para você isso nunca foi um problema. Ou seja, você está ouvindo pessoas, você está recebendo influências, você está dando ouvidos a outras coisas que não é o que eu falei. Porque eu lhe dei uma direção, eu proibi de comer, eu dei uma palavra para você. Eu dei uma palavra para você, Adão, mas você quis ouvir outras vozes. Então, vamos ouvir a voz, a única voz, a voz do Senhor, a voz da obediência, a voz da sabedoria, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, ore comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença. E eu creio, meu Pai, que essa mensagem trouxe entendimento e clareza para todos nós, meu Pai. Que talvez há ainda, Senhor, aqueles que têm conduzido a casa dele para a derrota, para o fracasso. Quando o Senhor nos levantou, meu Pai, para sermos levantadores, construtores, meu Pai, aqueles que carregam, meu Pai, como uma locomotiva que puxa aqueles vagões, meu Pai, o Senhor nos colocou como sendo aqueles, Senhor, que levantam, que puxam as pessoas para um nível superior. Como a Sua palavra diz, que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Então nós somos valentes, meu Pai. Nós estamos impulsionando esses filhos para algo bom. Mas se ainda aquele, Senhor, que talvez estava ignorando a Sua voz, estava vivendo de qualquer maneira, que o Senhor venha despertar, Senhor. Desperta cada um de nós. Desperta, Senhor. Nos dá visão, nos dá graça, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Dá vitória, meu Pai. Nos dá vitória, Senhor. A maior vitória das nossas vidas, meu Pai, é a vitória de Cornélio. As suas orações e as suas esmolas estão guardadas na memória do Senhor, chegaram até o céu, estão guardadas na memória do Senhor. A maior vitória, Senhor, das nossas vidas é o Senhor se alegrar de nós, é o Senhor se agradar da nossa vida, do nosso espírito, Senhor, porque aí nós estamos atraindo bênção, favor, e não sofrimento, angústia, cansaço. Não, Senhor, tudo isso vem de uma mente disponível que abriu um espaço para o diabo trabalhar, para o diabo destruir, para o diabo arruinar as vidas. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, e que cada um aqui, Senhor, cada homem,
tome as suas decisões. Que a sua palavra venha, Senhor, ilumine a nossa vida. Ilumine, Senhor, os nossos pensamentos e que haja entendimento, para que nós não sejamos roubados, meu Pai. Para que nós não sejamos roubados na nossa vida, na nossa família, nos nossos resultados, no nosso casamento, com os nossos filhos, meu Pai, na nossa salvação, na nossa credibilidade. Que tenhamos aqui, Senhor, um povo abençoado, um povo que te ama, Senhor. Homens poderosos, meu Pai, que conduzem a sua casa, a sua família para a vitória, para as bênçãos, Senhor, para o sucesso, para o crescimento, para os avanços, meu Pai, da vitória, Senhor. Nós estamos finalizando, meu Pai, este período tão poderoso, tão importante dos 52 dias, Senhor. Que saiamos disso, meu Pai, muito maiores, muito melhores, meu Pai, muito mais espirituais, muito mais corajosos, muito mais sábios, Senhor, sábios, aquele que teme o Senhor, e que nós venhamos a odiar tudo aquilo que o Senhor odeia. Nós ouvimos aqui, nós lemos aqui, meu Pai, o Senhor odeia o orgulho, a arrogância, meu Pai, o mau comportamento, o falar perverso. O Senhor odeia pessoas, atitudes desequilibradas, palavras estúpidas, Senhor, ignorantes. Não, meu Pai, nós temos a mente do Senhor, nós não somos ignorantes. Eu te peço, Senhor, dá visão a cada um de nós. Dá visão a cada um de nós, meu Pai. Eu declaro visão, declaro graça, declaro força, declaro autoridade, declaro domínio próprio, Senhor, declaro portas abertas, eu declaro fluidez, Senhor. Eu declaro fluidez. Que tenhamos aqui homens poderosos, generosos, meu Pai, homens de Deus, cabeça, Senhor, que não dão ouvidos a outras vozes, mas dão ouvidos à sua voz, à sua palavra. Dá vitória, Senhor, eu te peço. Levanta o nosso povo, Senhor. Levanta o nosso povo, que sejamos aqui, meu Pai, parte desse processo de reconstrução, não somente da nossa vida, mas da sociedade, Senhor. Que nós venhamos a reconstruir na nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, meu Pai, o caráter dos nossos filhos. E que possamos ocupar lugares de honra, Senhor, lugares poderosos, de respeito, de relevância, meu Pai. Que cada um aqui, Senhor, trabalhe para ser uma pessoa relevante, trabalhe para ser uma pessoa que é ouvida, meu Pai, que não sejam tolos, como Ezequias, Senhor, que não plantou para o futuro dos seus filhos, não se importou com o legado que ele deixaria. Não, Senhor, dá visão, meu Pai, em nome de Jesus. Que não tenhamos aqui pessoas ignorantes, tolas, que não estão ocupando o seu lugar, não estão plantando a semente para deixar um legado poderoso, Senhor. Não, que as nossas obras, meu Pai, que as nossas obras, que elas durem por gerações, em nome de Jesus. Que as sementes, meu Pai, as construções que estamos fazendo, durem por gerações, meu Pai, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor. Nos dá vitória, nos dá essa vitória, meu Pai. A maior vitória é a vitória interna, é a vitória da alma, é a vitória do coração, conquistando, meu Pai, a fortaleza do coração. Que o nosso coração seja conquistado pelo Senhor, meu Pai, pela sua palavra. Então eu te peço, abençoa o nosso povo, Senhor. Derrama graça e poder sobre cada um, eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar do seu favor, meu Pai, que possamos sair daqui neste dia muito maiores, muito mais abençoados, muito mais cheios de unção e de graça, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que o teu favor faça-se presente nas nossas vidas. Senhor, dê o fim que nós esperamos, os presentes que nós temos apresentado e pedido ao Senhor, meu Pai, como Cornélio, as suas orações estão na memória do Senhor, ou seja, eu investi, Senhor, eu orei com sinceridade, eu orei com força, eu orei com entrega total, meu Pai, e eu cheguei até os teus ouvidos, meu Pai. Que nosso maior presente seja esse,
poder saber que o Senhor está se agradando de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, que tenhamos esse espírito, esse coração. Meu prazer é te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero fazer a sua vontade, meu Pai. Não mais a minha, mas a sua. Eu quero atrair o seu favor, meu Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Responde-nos, meu Pai. Responde-nos, abençoa-nos, eu te peço, Senhor. Fortalece. Fortalece cada um aqui, Senhor. Fortalece o nosso povo, Senhor. Dá vitória, dá visão, dá discernimento ao nosso povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, eu te peço. Abençoa, Senhor. Responde. Derrama da sua graça e do seu favor. Em nome de Jesus eu peço. Um dia de glória, um dia de favor, um dia onde o Senhor nos ajude em todos os nossos desafios. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a sua palavra faça-se presente no coração de cada pessoa e que o teu Espírito fale profundamente em cada coração. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus.